minha experiência, como disse o Diácono Fernando, a gente, né, no decorrer da caminhada nós vamos tendo algumas experiências, mas eu me lembro assim de uma irmã, né, uma vez que me marcou muito, é que ela tinha sido diagnosticada que o braço dela estava quebrado, né, ela pediu, assim, num culto, ainda a gente estava lá em Santos, ela pediu, né, para a gente estar orando, e ali na oração, depois ela movimentava o braço, ela falou que não, né, que estava tudo, não sentia mais nada, foi no médico, depois não precisou mais fazer cirurgia, né? Então é uma das experiências assim, que eu guardo muito, né? Porque eu creio, igual diz, que Deus opera, né? Que Deus faz maravilhas. Mas uma muito difícil para mim, que eu posso dizer que uma das que mais marcou, foi a da Julinha, quando ela passou, né, num processo aí de ter uma bactéria, ficar internada. Era próximo a uma festividade da igreja, próximo a um congresso da igreja, e aí ela pegou ali uma bactéria, os médicos falaram que ela tinha que ficar no isolamento, e eu me lembro que naquele dia ainda bateram no meu carro. Eu sei que foi um dia, foi um dos, posso dizer assim, foi um pior dia dentro de um processo da minha vida, porque parece que tudo, né, desabou naquele dia, e ali eu fiquei 7 dias com ela dentro daquele hospital, orando a Deus, pedindo a Deus, fazendo um propósito com Deus, e próximo, na semana mesmo do congresso, né, graças a Deus ela recebeu alta, ela estava, né, curada para a glória de Deus. Então isso aí também marcou muito, porque queira ou não, né, faz parte, né, da nossa vida, do ministério que Deus nos confiou. Pastor, e você falou de Santos, que começou o ministério pastoral lá. Como foi sua vinda para Maringá? O que te fez vir para Maringá e abrir uma igreja aqui? Então, quando nós fomos para Santos, né, eu tinha um desejo no meu coração, já queimava, né, eu trabalhava aqui em Maringá, eu pedi as contas, eu fui embora para Santos para auxiliar o pastor Jesuel, a pastora Lucidera, que estava lá na cidade de Santos, e eu vendi o carro que eu tinha, eu vendi a moto, eu vendi tudo, e eu fui, né, pela fé, vamos dizer assim, pela chamada. E ali foi, né, uma escola, grande experiência, né, muita libertação lá, porque é uma cidade praiana, né, a gente aprendeu muito também com libertação. E chegou um período que eu falava assim, ó, se eu voltar para Maringá, né, Deus, eu volto se for debaixo de um propósito do Senhor. E foi então quando surgiu, né, a oportunidade da gente vir para Maringá e dirigir uma igreja, né, de direcionar um ministério. Então nós voltamos para Maringá. Eu voltei para trazer os meus filhos, na verdade, para passear na casa da minha mãe, que mora aqui na cidade. E aí encontrei a missionária Josefa, né? Deus foi desenrolando todos uns mistérios aí, até que nós conseguimos aí abrir, né, a primeira igreja aqui em Maringá, debaixo de muita dificuldade também, né? As pessoas não entendiam, eles falavam, não, isso aí não vai ficar 6 meses aberto, vai fechar, é isso, aquilo. Então, às vezes as pessoas pensam que igreja são coisas fáceis, né? Porque, mas a igreja de Deus já vai funcionar tudo bem. Então você vê que Paulo, certa vez em Atos, ele fala que uma grande porta abriu, mas havia muitos adversários, né? Então houve, né, muita diversidade, houve algumas dificuldades, mas é como diz, nós estamos aí caminhando pela fé e graças a Deus, né, a gente vê que é a mão de Deus que tem nos sustentado até aqui. Então nós viemos debaixo dessa direção e chegamos aqui, eu disse, sem recursos, sem nada, né? Conseguimos, Deus direcionou, abriu o salão. Nós tínhamos as 5, 6 pessoas só que estavam com a gente naquela época e pagávamos já um aluguel de R$800 naquela época, 2006 aproximadamente. Então foi uma fase, como eu disse, muito difícil, mas a gente não olhava o lado financeiro, né? A gente acreditava no chamado, acreditava na promessa e tinha a convicção que Deus estava na frente. Então quando Deus está na frente, né, você não fica olhando as circunstâncias, você não fica olhando, né, a adversidade ou a palavra de ninguém, você crê, né, que realmente Deus ele é fiel e te chamou para aquele propósito.
Já faz 17 anos, né, pastor, vai fazer? 17 anos, 2006, 17 é isso, né? 17 anos. Então, eu fui ungido a pastor em 2005, né? Numa cruzada aqui na cidade de Maringá. Então, como eu disse, nem pastor eu era. E aí eu estava lá, eu abri uma pequena ponto de culto, na verdade, lá no Guarujá, em Vicente de Carvalho. E foi quando daí a gente voltou para Maringá e começou aí, né, realmente estar na frente, trabalhando, né, no ministério aí e cumprindo o ídolo do Senhor. Então, olhando hoje toda a trajetória da igreja, pode-se dizer que o começo, a abertura foi a parte mais difícil? Eu creio que... Bom, Sabe quando travava o Windows 90? Depende muito do ponto de vista, né? Eu costumei já até falar umas vezes, se fosse hoje, será que eu teria coragem para abrir, né? Aquela coragem que eu tinha, porque eu dizia, eu não tinha recurso, eu não tinha apoio, eu não tinha, né, ninguém nesse sentido, era só Deus mesmo que apoiava, e a missionária Josefa, igual alguns irmãos que abraçaram a causa. A gente não tinha música, a gente não tinha, né, a gente não tinha cadeira, a gente não tinha, na verdade, a gente não tinha nada, a gente só tinha fé. Só fé. E a chama no coração, né, de ganhar almas para Jesus, de pregar Cristo, né, da nossa vida ser um testemunho, né, de alcançar as pessoas aí que estão na droga, que estão no vício, enfim, que estão aí, né, perdidas nesse mundo. Então, eu acredito que dentro desse propósito, você está dizendo aí, eu teria hoje, se fosse hoje, falar, pastor, você abriria novamente a igreja? Eu abriria, entendeu? Se precisasse, assim, ó, o que me prende muito depois de um período foi a minha família, né, os meus filhos. Eu comecei a pensar um pouco dentro do propósito dos meus filhos, porque quando eu fui para a obra, para a chamada, muitas vezes é muito dolorida a questão dos filhos, né? Porque, igual diz lá, eu cansei de passar aniversário, cansei de passar situações e os meus filhos estão ali. Então, hoje, se fosse para mim mudar, se é para mim fazer uma missão, não tem problema, eu vou para qualquer lugar. Entendeu? Se for para mim ir para Santos, se for para mim ir para Santa Catarina, se for para mim ir para Bahia, né? A minha vida está à disposição de Deus. Porque eu tenho certeza que eu só estou aqui, né, porque a mão de Deus me alcançou. E se não fosse a misericórdia dele, jamais eu estaria aqui para a gente estar gravando esse podcast. E Diácono Fernando, como é participar, ser parte do corpo da igreja? É gratificante. É tremendo você poder participar, né? Para você passar a sua experiência, né, para aqueles que estão chegando agora. Eu digo assim, é uma responsabilidade, né? Porque nós somos embaixadores, né, de Cristo na Terra, né? Mas é gratificante estar na casa de Deus, servindo. Ser um exemplo. Isso, é gratificante. A gente colocou uma caixinha de pergunta no Insta da igreja. Uma das perguntas é: os demônios realmente não conseguem ler nossos pensamentos, pastor? O que você acha, pastor? Não, para mim... Vamos para começar a responder. Vamos lá. Vamos, Fernando. Vamos, Fernando. Tira esse punite aí, Fernando. Não, na minha concepção, ele jamais vai conseguir ler, né, os seus pensamentos, porque o único que é onipresente, onisciente, né, onipotente é Deus, né? Ainda que ele tem a condição de se locomover como espírito de um lado para o outro, mas ele jamais vai conseguir entrar, né, e acender os seus pensamentos. Por isso que ele pega aquilo que é falado, né, aquilo que é dito. O diabo trabalha em cima daquilo que é liberado, né, aquilo que a gente dá legalidade para ele poder trabalhar. Então os nossos pensamentos, igual diz, para mim é levado a cativo, né, diante do Senhor. Só Deus é quem conhece, né, e sonda o nosso pensamento. Só como o pastor disse, né, os nossos pensamentos, eu também acredito que ele não tem o poder para saber dos nossos pensamentos, né?
mas ele não é burro, né? Assim, um olhar, ele arma alguma situação, né? Que nós temos, que vai passar, né? Ele já arma a situação, ele já arma Ele fica só a esperando. emboscada. Então, mas aí é igual você está dizendo, Diaco Fernando, os pensamentos ele não vai conseguir, por quê? Porque aí são ações, né? Sim. Atitude. Né? Igual o olhar, o que ele traz? Ele traz muitas vezes a cobiça, né? Sim, Aquilo que a gente vê, então quer dizer, aquilo que muitas vezes nós somos tentados. sim. Né? Então, dentro desse propósito, é por isso que eu creio que realmente o nosso pensamento, somente Deus é quem esquadrinha. Então, se ele soubesse o que nós pensávamos, ele não ia querer tentar Jó, né? Que chegou até Deus, eu posso tocar nele. Se ele imaginasse que Jó ia permanecer firme, em nenhum momento eu imagino que ele ia nem perder tempo dele. Então, mas ali Deus mesmo deu testemunho, né, a respeito de Jó. Falou, tu conhece meu servo Jó? Então Deus, na realidade, já conhecia quem era Jó, Sim. né, na minha concepção. Então, é igual diz, lógico, né, Deus falou a respeito de Jó. Que é o que você está dizendo, Diaco. O que Deus falaria ao nosso respeito? Né? Qual é a visão que Deus tem de mim, de você, de cada um de nós hoje aqui? Como servo de Deus, igual diz, o que nós representamos realmente? Se o diabo vir, igual diz, nos tentar, ainda que você vê que, né, que Jó, ele também tentou, ele questionou algumas coisas com Deus, tentando, né, entender aquele procedimento. Não que ele lançou, né, a culpa para Deus, mas ele quis entender, né, o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo, porque isso aí é do ser humano, né, os porquê, os questionamentos, as perguntas. Tanto é que Deus fala, Jó, onde é que você estava? Quando eu fundei a terra, quando eu fiz todas as coisas. Então Jó precisou entender que quem tem o controle de tudo é Deus. Sim. Então, na minha concepção, os nossos pensamentos, né, já somente Deus é capaz de saber.